Jornal da Fã. Entrevista. Prefeito Erivaldo Nogueira, bom dia e muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvintes da Fã, bom dia, população aracajuana e sergipana e até de outros estados que estão nos ouvindo agora. Em primeiro lugar, Narciso, eu quero agradecer aos mais de 150 mil aracajuanos que confiaram, que votaram na nossa proposta, na nossa ideia e no meu nome para prefeito da cidade de Aracaju. É uma alegria muito grande poder chegar ao 4º mandato, né? Eu tenho a felicidade de passar para a história da nossa cidade como o político que conseguiu ser prefeito dessa cidade por 4 vezes, todas elas através do voto. A primeira é junto com Deda, depois Deda sai da prefeitura, eu assumo a prefeitura, me reelejo em 2008 no primeiro turno, até 2012, volto em 2016, estou encerrando meu 3º mandato e tenho a felicidade e a alegria, né, de poder e a confiança, de ter a confiança dessa cidade maravilhosa que me deu régua e compasso para, por mais 4 anos, ser prefeito dela. Por mais 4 anos, junto com a população, pensarmos na reconstrução da nossa cidade. Então, as primeiras palavras que eu tenho são de agradecimento à sociedade, à população aracajuana, por tudo aquilo que nós fizemos e pela confiança, acima de tudo pela confiança e pela aprovação do nosso governo. Quero agradecer a você e à direção da rádio por me convidarem ainda na sexta-feira passada e eu assumi, eu sou assim, eu tenho palavra, aquilo que eu faço, eu cumpro, né? Mesmo indo dormir madrugada, fui dormir 2, quase 3 horas da manhã, mas hoje cedo estou aqui cumprindo meu compromisso com essa emissora que tem sido uma emissora muito importante no sentido do debate político, administrativo e que tem credibilidade, principalmente o seu programa. Obrigado, prefeito. Prefeito, gostaria de perguntar se você já caiu a ficha, já tem a dimensão, além dessa questão de ser o político que por mais vezes administrou Aracaju, você marca um feito histórico com a maior votação que você já teve nas disputas eleitorais. O peso da sua responsabilidade aumentou. Já caiu essa ficha? Olha, já. Sinceramente, já caiu porque eu me preparei para isso, né? Eu sempre me preparo para os acontecimentos. É uma característica que eu tenho, as pessoas não conhecem, obviamente, essa característica, ou poucas pessoas conhecem, mas eu sempre procuro me preparar para todos os desafios que eu vou enfrentar, né? Inclusive até para os reveses. Então eu me preparo nesse sentido. Então eu estou preparado, primeiro porque eu estou na Prefeitura de Aracaju, eu conheço a máquina, nós fizemos uma transformação muito grande na nossa cidade, é inegável, né? Nós temos uma aprovação de 70% da população que considera o nosso governo bom e ótimo, né? Quase 70%. O que mostra que o trabalho que nós fizemos nesses 4 anos mudou a face da cidade e tem o reconhecimento da população. Agora, é claro que, apesar de estar preparado, de qualquer jeito, a gente sente que a nossa responsabilidade aumenta, e aumenta significativamente. Primeiro pela votação no primeiro e no segundo turno, que foi uma votação consagradora, né? E a maior votação que eu já tive na minha trajetória política, o que vai me dando mais responsabilidade para poder fazer mais e fazer melhor para a nossa população. Mas eu acredito muito que a população de Aracaju, né, também nas suas orações e nessa votação que me coloca, ela também coloca a sua mão protetora, né? Então eu tenho, por um lado, a mão protetora da sociedade e tenho a mão protetora de Deus. Por isso é que eu me sinto fortalecido, embora com mais peso, né? Embora com mais responsabilidade, mas eu estou preparado e a ficha já caiu, não é mesmo porque, como eu lhe disse, Narciso, eu já sou prefeito, então conheço bem a máquina, não vai ter mudanças, né? Não vai ter nada que possa criar nenhuma descontinuidade daquilo que nós estamos fazendo. O próximo mandato não é uma continuidade, né? Não é, porque é diferente, mas ele é um mandato que vai continuar aquilo que ainda não consegui fazer e vai preparar a cidade para o futuro. É um mandato também que tem novidade, é um mandato também que vai
reacender esperanças, é o mandato que vai também fazer coisas novas para a nossa cidade. A reeleição de um prefeito ou crava ele na história política de um estado com ascensão a cargos maiores, ou traz para ele um desgaste político, porque 8 anos é um tempo longo, principalmente quando seguido, né? Edivaldo tem encontrado já os caminhos para que essa nova gestão traga novidades para os aracajuanos? Sim, tanto que já, mesmo agora no final do ano, em plena campanha eleitoral, Narciso, eu lancei um plano de recuperação econômica que vai ter investimentos de R$1 bilhão em obras, em serviços, né? Que já são grandes novidades. Por exemplo, a Perimetral Oeste, que vai ligar Nossa Senhora do Socorro à Avenida Matadouro do Bugio, é uma grande avenida, é uma grande novidade do ponto de vista da mobilidade urbana. Um investimento que vai ter um investimento de mais de R$100 milhões, né? Pista dupla, com ciclovia, com lâmpadas de LED, uma grande avenida que vai fazer, que vai ser a paralela com a Avenida Euclides Figueiredo, melhorando, porque hoje a Euclides Figueiredo é mão em contramão, nós vamos alterar, né? E isso vai dar uma outra mobilidade ligando Socorro. O Parque da Sementeira, né? Nós vamos investir agora mais de 20 milhões nos próximos anos. O Parque da Sementeira vai se tornar um outro parque da nossa cidade. A inauguração, né, embora tenha começado já há 1 ano e meio, né, a construção da maternidade, mas nós vamos inaugurá-la já no próximo ano, o que é também uma mudança muito grande do ponto de vista da saúde pública na nossa cidade, tendo em vista que nós nunca tivemos uma maternidade pública do município de Aracaju, que vão 50 leitos, 3 UTIs, né? Possibilidade de 500 partos mensais. Tudo isso vai dar um upgrade, uma mudança muito grande na nossa saúde. Hoje, daqui às 16 horas, estarei assinando já o contrato da lâmpada de LED, né? A PPP da iluminação pública. Agora, 4 horas, a empresa vencedora, né, já vai assinar com a Prefeitura de Aracaju um novo contrato, e daqui a mais 1 ano e meio, 1 ano e 6, 8 meses, o projeto já vai estar sendo colocado em prática. Então, provavelmente ali pelo meados ou fim de 2022, né, a Aracaju já vai estar com todas as lâmpadas de LED trocadas, todas. Lá em 2022 já trocadas. Já a execução começa então agora em 2021. Hoje eu já assino o contrato. A empresa deve, 1 mês ela tem para se instalar, e penso que em janeiro, fevereiro do próximo ano já começa a troca das lâmpadas. São 18 meses, o contrato é claro, é um contrato muito bem feito, porque foi feito através de uma parceria público-privada, né, na Bolsa de Valores de São Paulo, a primeira parceria público-privada da nossa cidade. Então, olha aí, isso já são obras que vão, já são coisas que vão mudar completamente a nossa cidade. Como eu disse, né, é o avanço de Aracaju, a preparação de Aracaju para o futuro. Então, nós temos essas obras e temos outras obras que nós estamos buscando construir. Está no nosso projeto e nós vamos, a partir de fevereiro, março, né, começar a fazer os projetos. 2 projetos que eu considero muito importantes, que já começaram a serem elaborados ainda a nível de projetos, né, que é o projeto da zona de expansão, onde nós vamos fazer uma grande avenida ligando os bairros, né, vamos ligando os povoados hoje, né, São José, Mosqueiro, Areia Branca e Robalo, né, não é nessa ordem, mas é São José, Areia Branca, Mosqueiro e Robalo, né, Robalo e Mosqueiro, aliás, né, nós vamos fazer essa avenida ligando. Vamos transformar estamos estudando e vamos transformar todos esses povoados em bairros da nossa cidade, né, então já vamos mandar a partir do ano que vem a legislação para a Câmara Municipal, aprovando esses bairros, esses povoados, transformando povoados em bairros. Vamos já tem o projeto do Mosqueiro e já tem o projeto da Areia Branca. Nós vamos fazer o projeto do São José e o projeto do Rubalo, né? Para já ir captar recursos. Os 2, que é esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, tudo isso nós já vamos também preparar para ir buscar os recursos financeiros para iniciar esse projeto, que vai ser um projeto transformador daquela região. Porque não é apenas a construção de avenida, não é apenas a pavimentação, não é apenas o esgoto sanitário. Isso é fundamental. Mas o nosso projeto ele tem também a possibilidade do desenvolvimento sustentável. Nós queremos discutir
vamos ainda elaborar, claro, ouvir a comunidade, fazer mobilizações, nós vamos ouvir as lideranças, vamos fazer várias reuniões. Esse projeto deverá demorar pelo menos uns 6, 7 meses, talvez até um ano para ser construído, porque eu quero construir um projeto que tenha a participação da sociedade, ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas que estão morando lá. E esse projeto, ele tem também um viés econômico e turístico. Eu penso aquela área, e vou trabalhar nesses anos que a população me deu para ser prefeito, para que a gente possa ter um modelo de desenvolvimento na área de expansão, né? É o lugar mais lindo do Brasil. Poucos lugares, eu acho. Isso não é barrismo de aracajuano, não. É só quem for lá ver, né? Aquele rio maravilhoso, o Vaza Barris, né? Entrando no mar, né? Mangues, né? Áreas lindas que você pode transformar em atração turística, né? As pessoas, quem vai, né? Que pega um barco ali na Orla Pôr do Sol, que faz aquela visitação naquela área, né? Que vai para Ilha da Sogra, que vai para uma série de bares que tem ali flutuantes, que faz aquele caminho, vê quanto é importante. Imagine quando se instalar ali resorts, pequenas pousadas, né? Preservando aquela área da natureza, porque ali tem que ser turismo preservacionista, né? Então isso vai virar um ponto da nossa cidade, levando emprego, levando renda, levando melhoria da qualidade de vida. Então esse é um projeto que ele vai demorar pelo menos um ano para ser construído. Vamos buscar recursos. É um projeto que eu vou me envolver muito para que a gente consiga financiamento, para pelo menos dar os passos iniciais em um projeto que vai, a médio e a longo prazo, transformar toda aquela região. Além disso, já começo agora, já devemos estar dando ordem de serviço ainda nesse mês de dezembro, da construção de uma unidade de saúde lá no Mosqueiro, né? Então, isso nós já vamos estar dando, talvez até dezembro, no máximo em janeiro, a construção de uma nova unidade tão reclamada por aquela população. Estamos investindo na Orla Pôr do Sol. Se você for lá hoje, está linda, né? Reformamos a Orla Pôr do Sol. Tem uma decoração natalina que está atraindo turismo. Enfim, são ideias, já é fruto desse projeto de retomada do desenvolvimento econômico. E vamos começar também, né, a discussão, aí a partir de março, abril do ano que vem, a discussão da revitalização do centro, né? Também é um projeto que nós queremos começar a discutir. Também será um projeto que será discutido com os setores, com os comerciantes, com as pessoas que moram, né? Para como a gente vai começar esse projeto. Então não pode ser um projeto que a prefeitura vai chegar lá com um pacote pronto, mas vai ser um projeto que nós vamos conversar com todos os interessados para que a gente possa desenvolver esse projeto, que eu tenho certeza que será também muito importante na retomada da economia da nossa cidade e na preparação da nossa cidade para o futuro, porque a ideia é transformar o centro da cidade num polo de atração de empresas da área de tecnologia, que são hoje os maiores geradores de emprego do mundo, né? E empregos bons. Empregos da área de tecnologia, os salários são maravilhosos, né? E é onde a juventude hoje está mais interessada, né? O que antigamente os pais apostavam, né? O filho vira médico, advogado, né? Engenheiro. Hoje os pais apostam nos filhos nessa área de tecnologia, porque os melhores empregos hoje estão nessa área. Empregos, inclusive, que agora mesmo tinha um jovem que trabalhava lá na prefeitura nessa área de internet e foi para São Paulo, né, no começo do ano passado, no começo desse ano, né, trabalhar na área de comunicação. Foi para lá para ganhar não sei quantas vezes mais do que ele ganhava na prefeitura, né? Um jovenzinho de, sei lá, 30, não tem nem 30 anos, 20 e poucos anos. Então você vê como esse mercado é um mercado que vai atrair mão de obra, que vai fazer com que a cidade cresça e se desenvolva. Além disso, os primeiros passos, né, para a gente discutir a nossa mobilidade urbana e ir preparando, né, no próximo ano, preparando a licitação do transporte coletivo, que também quero fazer até 2022, a gente apresentar à cidade um modelo de transporte, da licitação do transporte coletivo. Aí você diz, por que 2022? Porque hoje, né, e muita gente desinformado falou muito fake na eleição, né, que pode fazer a licitação do transporte só de Aracaju. Não pode. Hoje a licitação do transporte então nós vamos começar a colocar em funcionamento, né, toda a estrutura, né, que é Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barra, tem que ser os 4 municípios, né, em um consórcio. Então nós temos que organizar a direção do consórcio, criar uma estrutura que é mantida pela Prefeitura de Aracaju, está lá na lei,
é a Prefeitura de Aracaju que vai manter a criação desse consórcio, a direção desse consórcio, terá um superintendente do consórcio, terá uma estrutura própria, que é essa estrutura que vai colocar o edital, fazer toda a proposta, o estudo, nós temos que fazer o estudo, contratar empresas especializadas, porque nenhuma das 4 prefeituras tem suficientemente gente para fazer uma proposta desse tamanho, né? Então nós vamos ter que fazer um edital de contratação, tudo isso para poder fazer uma coisa que possa ter o impacto que a gente quer que tenha. Mas antes disso, nós temos ainda que continuar com o plano de mobilidade urbana. Porque hoje Aracaju é uma cidade atrativa. Na hora que a gente colocar um edital... Qual é a previsão de finalização da reforma dos mercados, da construção do novo? Entrega essa obra em que prazo? Eu acho que até meados do ano que vem a gente entrega todas as obras. O terminal do mercado já está bem adiantado, né? O nosso planejamento era março, mas acho que pelas chuvas, por uma série de questões, talvez vá além de março a entrega do terminal, né? A Avenida Hermes Fontes, né? Ela já está quase pronta. Eu acho que até o final do ano a gente entrega aquela obra, né? A gente já entregou a obra da Avenida Beira-Mar, nós já entregamos a obra do centro, né? Augusto Franco. Então agora está faltando a obra da Rio de Janeiro também, que está em processo de... Estamos terminando, porque o corredor da Rio de Janeiro passa no Orlando Dantas, chega até no Santa Maria. Então nós faltamos entregar esses 2 corredores que serão muito importantes. E tem, para o próximo mandato, né, a construção de mais 3 corredores, né, que nós vamos fazer na cidade de Aracaju, né, o corredor da Tancredo Neves, o corredor da Maranhão, né, os 2. E estamos discutindo várias outras obras no sentido da mobilidade urbana. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Para esse trabalho, o prefeito pensa em reavaliar a equipe que chegou até aqui? Está cedo ainda, não deu nem 24 horas da eleição. Se fizer qualquer tipo de mudança, anuncia ainda este ano ou só no próximo ano? Ou vai fazendo aos poucos? Veja, não tem sentido eu anunciar mudança no secretariado até dezembro, porque esse secretariado é avaliado positivamente. Uma gestão que tem 70% de aprovação da sociedade, significa que ela tem que ir até o final. E tirar um secretário agora, mudar secretário, para quê, né? Por quê? Qual é a justificativa? Então, nós vamos encerrar o nosso mandato, vamos fazer o nosso planejamento estratégico, vamos fazer o balanço daquilo que fizemos e que não fizemos, vamos ver, né, o desempenho desse governo e dos secretários, e no ano que vem, mesmo porque é continuidade, eu vou passar o cargo para mim mesmo. Então não tem sentido anunciar secretariado, fazer aquela coisa toda, isso perde o sentido, né? O que nós vamos ter é um governo de 8 anos, né, com um intervalo de um dia, né, que é do dia 31 para o dia 1º, que no dia 1º eu vou na Câmara, ser empossado o novo prefeito, mas a gestão continua. Eu não vou descontinuar a gestão, no sentido que eu falo administrativamente. O que a gestão nova terá são essas ideias, esses propósitos, e nesse sentido será uma nova gestão, será um novo momento. E claro, aí sim, vou analisar o seguinte: os que podem continuar nesse novo projeto e aqueles que podem não continuar, não por incompetência, porque eu tenho uma avaliação muito positiva de todos os secretários, mas pelos novos desafios, né? Pode ser que seja necessário, pelos novos desafios que eu tenho, colocar pessoas que se adequem àqueles desafios, que é a maneira que eu trabalho. Todo secretário que eu coloquei nunca foi exclusivamente político. O critério é a combinação de critério político com critério de competência administrativa e de resultado, que é o que eu vou medir agora no final do ano. Vou medir os resultados, concretamente. Nós temos um planejamento estratégico e agora no final do ano vamos medir o resultado e aí sim, no ano que vem, com tranquilidade, com calma. Partidos, né, que declararam apoio e que estiveram com o Edivaldo no segundo turno, podem ser convidados a compor a gestão? Podem. Isso não tem nenhum problema, mas isso também não foi nenhum acerto, né? Não tem nenhum compromisso disso, não foi um toma lá da cá, porque todo mundo me conhece e sabe que eu não ajo dessa forma. Agora, os partidos que nos apoiaram, eles sempre participam. Os partidos que me apoiaram na eleição passada, eles têm participação no nosso governo. Mas o critério não é político só. O critério não é, porque esse partido apoiou ele. Não, o critério é que o partido indica um quadro que tenha capacidade técnica de tocar o trabalho. E mais, se não tiver capacidade, eu tiro. Eu não tenho problema com isso.
aquelas pessoas que não cumprem as suas obrigações não podem ficar nos lugares. O PT pode ser convidado a compor gestão? Olha, veja, aí não posso dizer isso porque tem que ser perguntado ao PT, né? Então não é a minha, eu não tenho nenhuma. Nós não discutimos sobre isso, né? Eles lançaram uma nota, né, na eleição, então não vou discutir essa questão de que partido A, se partido B vai ocupar espaço. A importância do apoio de Belivaldo Chagas e do nome de Catarina nesta eleição? Foram tudo muito importante, todos importantes. A eleição, o grande carro-chefe foi a gestão, né? Foi a gestão, a aprovação da gestão, o que nós construímos, o que nós reorganizamos nossa cidade. Mas o governador Belivaldo teve um papel muito importante, desde o início, né? Ainda no final da eleição dele, há 2 anos atrás, ele já declarou e tem sido um parceiro, um aliado. Nós temos feito juntos o enfrentamento da pandemia, nós enfrentamos juntos, então o Belivaldo tem sido um grande aliado. E Catarina foi uma pessoa que teve uma grande participação na nossa campanha, se revelou, apesar de não ter experiência eleitoral, experiência política, mas foi uma grande companheira, uma pessoa que deu uma grande contribuição e que tem certeza que vai dar uma grande contribuição no nosso governo. Prefeito, no início de 2020, quando se pensava aí no processo eleitoral, o discurso que existia, e a gente trazia um pouco dessa repercussão, era que, olha, Edivaldo erra na política, é um bom gestor, mas tem problemas aqui na política, há um clima negativo na sociedade. Iniciado o processo eleitoral, o clima foi totalmente diferente e o resultado das urnas mostra um posicionamento totalmente diferente da sociedade. Como é que Edivaldo avalia daquilo que enfrentou lá no início para o resultado das urnas? Olha, eu me baseio muito no Eclesiastes, em tudo que faço na vida, né? Tem tempo para tudo, né? Eu primeiro tinha que reconstruir a cidade e sabia que era a reconstrução da cidade. Foi esse o nosso projeto desde o início, né? Reconstruir a cidade, apresentar propostas e caminhos que melhorassem a vida das pessoas, e isso aconteceu. Reunir partidos e nós conseguimos. Veja que grande parte dos partidos que me apoiaram em 2016 continuaram me apoiando agora. Nós continuamos no mesmo bloco. Então tudo isso foi muito importante. Então que as pessoas às vezes colocam o carro na frente dos bois, né? A política, ela é muito importante, mas o mais importante para quem é dirigente de executivo, seja governador, seja presidente, seja prefeito, depois que se elege, é o resultado para a sociedade. Não adianta você ser um bom político, não adianta você ser um conversador, não adianta você ser uma pessoa que fica falando o dia inteiro, né? Dando milhares de entrevistas, reunindo partidos, fazendo aquele salão-maleco político, se você não apresenta resultado nenhum. Não é isso que a sociedade quer. Então, eu fiz essa combinação de apresentar resultado, e apresentei os resultados, e está aí, para quem quiser ver, né? Obras, trabalhos, serviços, que eu não vou ficar citando, porque eu já citei tanto, né? E às vezes até esqueço uma coisa ou outra, porque são tantas coisas que eu passaria aqui o seu programa todo, a gente chegaria 10 horas da manhã, e se eu fosse falar de cada obra que nós temos feito na nossa cidade. Isso foi que deu a base de sustentação e de apoio para que eu pudesse enfrentar uma campanha eleitoral para o 4º mandato. O 4º mandato. Não fosse o resultado da gestão, a população não teria apoiado, porque ela vai eleger um prefeito pela 4ª vez para quê? Só elege um prefeito pela 4ª vez porque o prefeito mostrou resultados. Está aí a cidade, que é uma prova cabal, né? A não ser quem não quer ver, né? Dos resultados da nossa gestão. Essa foi a base sobre a qual nós construímos a política. Então, os partidos aliados, juntos, e nós fomos avançando. É tanto que agora, né, todo mundo dizia, Edivaldo, não sabe. Olha o resultado da política. Né? Aí, então, quantos partidos? Olha o resultado da eleição. Né? Primeiro turno, 119 mil votos, quase 120 mil, mais o dobro da candidata segunda colocada. Nessa eleição, 150 mil votos, uma diferença muito grande, né? Mais de quase 10% de diferença, né? Quase 10% de diferença de votos. 15 vereadores eleitos da nossa coligação, só da nossa coligação. Na eleição passada, eu fui eleito prefeito com 7 vereadores da nossa coligação. O que mostra que nós fizemos uma campanha muito bem tranquila, feita, né? Vocês viram que foi uma campanha de propostas, de ideia. Então mostrou, né, essa
capacidade que nós tivemos de conduzir de maneira harmônica e de maneira correta o processo eleitoral. Então esse é o resultado que mostra essa questão. Por isso que você chega a essa conclusão e eu concordo com você, né? As pessoas dizem, Edivaldo não é político, Edivaldo nisso, aquilo. E a vida vai mostrando, os resultados contradizem as opiniões do passado. A diferença foi de mais de 15% de 40 mil votos, mais de 40 mil votos. Então, 15 pontos de diferença não é pouco, né? É muita coisa, hein? Não é não? Eu mesmo acho. E estou muito feliz com isso. Estamos entrevistando o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, reeleito ontem com 57,86% dos votos. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente retorna já já com o segundo bloco dessa entrevista. Narciso Machado. Com o Jornal da Fã, entrevistando hoje o prefeito reeleito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Prefeito, pela sua experiência e anos de atuação na política, o resultado de uma forma geral de 2020, das eleições municipais em Sergipe, no Brasil, que recado a classe política ouve das urnas? Olha, o recado é simples e eu acho que muito objetivo. Inclusive eu tenho discutido, um dos motivos que nós traçamos a campanha da maneira que nós traçamos é que já há 1 ano e meio atrás, né, eu vinha afirmando de que essa eleição ela não era uma eleição de outsider. As pessoas queriam segurança. Segurança porque as pessoas perceberam que a política e a gestão pública, principalmente no executivo, seja presidente da República, seja governador, seja prefeito, exige conhecimento, exige preparo, exige dedicação e exige especialidade. Né? Eu sempre digo isso, eu sempre falava isso. Então, aquela ideia de você pegar qualquer pessoa na rua para tornar um gestor, ela não deu resultado em muitos lugares. E os exemplos mais eloquentes, ou o exemplo mais eloquente, é o exemplo do governador do Rio de Janeiro, Witzel. Witzel se elegeu como, né, naquela eleição passada, dizendo que ia resolver o problema do Rio todo, que ia botar todo mundo preso, que ia fazer não sei o quê, que ia mudar a cidade, que ia mudar o estado, que ia ser contra os políticos, que ia ser a novidade, blá, 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 blá. Fez nada. Aliás, terminou empichado. Né? E como exemplo dele, vários outros. Né? Você está vendo aí parlamentares, executivos que fizeram campanha e foram eleitos naquela onda, porque eventualmente, né, nas eleições acontecem ondas. A onda de 2018 ela foi fruto do desgaste de um modelo que estava no governo, uma certa revolta da sociedade com o que aconteceu com o Brasil do ponto de vista da corrupção e dos desmandos. Então, como havia aquele clima de revolta, né, e de decepção, a sociedade então foi em busca de qualquer um. Mas aquilo acontece a cada 30 anos. Né? Se vocês lembrarem, Collor foi um pouco isso, em 89. Né? Estava todo mundo desesperado, o governo Sarney naquele fim trágico, lamentável, e Collor. Lula foi o segundo colocado. E Collor ganhou, passou 2 anos no governo, foi o primeiro impeachment do Brasil, porque ele não deu conta do resultado. Ele era um político com pouca experiência, embora tenha sido governador, mas para governar o Brasil precisava de outro estofo, de outra capacidade. A mesma coisa foi em vários estados brasileiros, que se elegeu governadores, né, parlamentares, e agora, passado 2 anos, o cara diz, epa, não é assim, hein? Nós precisamos de políticos que apresentem resultados. Nós precisamos de políticos que a gente confie, que saiba o que fez, que olhe o que já fez, que mostre que já fez alguma coisa. É o raciocínio simples, Narciso, que eu faço. Quando você vai procurar um médico, você descobre, você amanhece o dia, né? Vou aqui ao exagero, tá certo? Você amanhece o dia e sente vontade de vomitar e vomita e sai um pouco de sangue. Aí você fica em pânico, certo? Você vai logo pro médico, você deixa de ir pro trabalho, né? Vai logo. Você não espera, né? Aí você vai, como é que você vai? Você procura qualquer um? Não, você vai dizer quem é o médico bom. Você vai para um pronto-socorro às vezes, ou vai já numa consulta. Você vai olhar quem é o melhor médico que vai lhe curar. Você não pega qualquer médico para lhe curar. Aliás, você vai no médico, se o médico, você olhar a conversa dele, for uma conversa mais ou menos, você vai para outro. Pedir uma segunda opinião. Uma segunda opinião, né? Você não fica naquele, não, já fui e tal. A política ainda é pior, porque se o cara errar, ele passa 4 anos com erro. Venceu o perfil de gestor para você, então? No Brasil inteiro. Não é só o perfil de gestor. Venceu o perfil do gestor e do político que tem preparo, competência.
que já mostrou. Esse foi o sentido do Brasil inteiro. Um ou outro lugar, quando não tinha reeleição, mas assim mesmo a população escolheu o que ela achava que era o mais preparado para governar a sua cidade. Isso é a regra geral. Claro que em um lugar ou outro, são 5.000 municípios que o Brasil tem, mas no geral esse foi o perfil do político eleito, né? Então, aqui, Edivaldo, 4 mandatos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele foi prefeito 2 vezes, é o 3º mandato. Se você for na Paraíba, Cícero Lucena, foi governador, tal, ganhou. Em Goiânia, Maguito Vilela. Maguito Vilela internado, traqueostomizado numa UTI. E foi porque ele foi governador, foi prefeito de cidade, né, de uma cidade do entorno de Goiânia, né, e foi prefeito de Goiânia, agora ganhou a eleição. Se você olhar, Bruno Covas é o prefeito com mandato, que se elegeu com quase 59% dos votos no segundo turno, né? Se você vai para o Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, já falei. Então, a grande parte das capitais brasileiras elegeram políticos que a população olhou assim, não, esse a gente confia. Esse já mostrou que sabe fazer. Esse tem alguma coisa para fazer. As pessoas não foram em busca de aventura. Ninguém quis aventura nessa eleição. Porque a aventura não se mostrou boa. Onde teve aventura, onde teve outsider, as coisas não estão funcionando muito bem. Uma ou outra exceção. Porque toda regra tem exceção. Então esse foi o resultado das urnas. E era o resultado, na minha opinião, por exemplo, eu mesmo, era previsível esse resultado. E nós trabalhamos, se vocês olharem a campanha eleitoral que eu fiz, como foi que nós fizemos, de propostas, de ideia, porque sabíamos que a sociedade estava querendo ouvir ideias. A sociedade queria saber qual o rumo que Aracaju vai tomar. A sociedade não ficou ouvindo lenga-lenga. A sociedade não ficou ouvindo fake news. Embora foi uma profusão de fake news contra mim, uma profusão de agressão, mas tudo isso foi derrotado, né? Foi derrotado nessa eleição. Tem a gente que ficava com medo, né? Tanta fake news, né? Mas eu sabia que a sociedade, eu confio muito no povo aracajuano. O povo aracajuano é extraordinário, é maravilhoso, é inteligentíssimo. Ele sabe em quem ele confia. E ontem foi o resultado disso. Oposições. Como é que o senhor avalia que vai ficar esse quadro para 2022 a partir desse resultado de 2020? Tudo muito cedo ainda, né? Mas acho que nosso bloco se fortalece. Nós ganhamos as principais cidades. Se você olhar aqui o entorno de Aracaju, PDT aqui em Aracaju comigo, eu ganhei, né? Padre Naldo em Socorro, que é do nosso bloco. O prefeito Alberto da Barra, que é do nosso bloco. E a reeleição de Marcos Santana, que é do nosso bloco. Só aí tem quase 40% do eleitorado sergipano. Os partidos nossos aliados ganharam a maioria das prefeituras, né? Grande maioria. Se você contar PMDB, PSD, né? PDT, PP, né? Quem mais? Solidariedade, Podemos. Os partidos todos que estavam do nosso lado, nós ganhamos a maioria dos estados, das prefeituras municipais. Então, eu acho que nós saímos muito fortalecidos, a nosso bloco político, né? Saímos muito fortalecido e vamos nos fortalecer muito mais, porque nós vamos trabalhar bastante para melhorar a vida das pessoas, porque o nosso bloco político não é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para disputar a eleição, né? Nós não pegamos caco, né? Tem gente que pegou caco, juntou cacos oportunisticamente para disputar uma eleição, né? Pessoas, inclusive, de conversas diferentes. Que cacos foram esses? Né? Não, estou dizendo o seguinte, pega um partido que não tem nada a ver com outro e junta oportunisticamente para uma eleição. Nós não, nós estamos no mesmo lado. Aqui não teve oportunismo eleitoral da nossa parte. Nós não juntamos, eu não saí atrás de fazer um pega na rua para disputar a eleição de Aracaju, não fiz isso. Eu construí um bloco, aliás, não precisou nem construir, porque já estava pronto. Foi só escolher a minha candidatura. Os partidos escolheram a minha candidatura. Onde a gente estava, um ou outro saiu também, mas a gente continuou com a grande maioria dos nossos partidos. E o resultado está aí, evidente. Por isso que eu estou muito tranquilo, porque o nosso projeto, né? O nosso projeto vai continuar, porque nós temos um projeto não com partido A, com partido B, com partido C. A minha preocupação é com a população de Aracaju. Eu vou fazer uma prefeitura de resultados, como fiz nos 4 anos passados.
Eu não vou fazer uma prefeitura vitrine para partido, nem para nada disso. Eu vou fazer uma prefeitura como sempre fiz, para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo e por isso que a sociedade aracajuana confiou em mim, porque ela sabe com quem ela está lidando, ela me conhece, né? Eu estou aqui andando nessa cidade, de bairro em bairro, de rua em rua, né? Desde os tempos, né, que fui vereador. Então eu conheço Aracaju, cada lugarzinho dessa cidade eu conheço, cada ruela, cada lugar que às vezes nem as pessoas não sabem nem chegar. Eu ficava olhando para os meus adversários, né? Tinha candidato que se botasse no Japãozinho não chegava no centro. Não conhece a cidade, não sabe como administra a cidade. Então eu conheço Aracaju, eu fiz a minha vida aqui, eu me elegi vereador, depois 2 vezes vereador, depois vice-prefeito. Eu conheço os problemas de Aracaju. Agora, prefeito, na história política de Aracaju, 2 ex-prefeitos se tornaram, pelo menos na mais recente, governadores do estado. Jackson Barreto tentou por 2 vezes, conseguiu na segunda. Marcelo Deda, na primeira que tentou, foi eleito em 2006. E João Alves Filho. E João Alves Filho. Isso. Edvaldo Nogueira. 3. Eu, Eclesiastes, cada dia com sua agonia. Tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de sofrer, tempo Não de descarta. viver, tempo de morrer. Hoje, a minha cabeça está nos meus 4 anos de mandato na Prefeitura de Aracaju. Essa é a minha cabeça. Minha cabeça está voltada para cumprir o meu mandato de prefeito pelo qual fui eleito. Qualquer discussão outra é muito precipitado. E eu não vou falar sobre, né, o futuro, porque o futuro está na mão de Deus e da população aracajuana. Para bom entendedor, o Eclesiastes basta. Antônio Moraes pergunta: qual sua análise acerca do percentual de 33% dos votos nulos, brancos e abstenções? Olha, foi um fenômeno, não foi só de Aracaju, né? Fenômeno brasileiro. As pessoas ficam, às vezes, querendo trazer para uma cidade um fenômeno que não é da cidade, né? Teve cidades que foi 40% de abstenção, brancos e nulos, né? Me parece que o Rio de Janeiro chegou a 39% de abstenção. Então, não foi um fenômeno de Aracaju. Pronto. Primeira coisa que eu quero dizer: não responsabilizem uma cidade pelo fenômeno que foi brasileiro. Todas as cidades. Quais são as questões que, na minha opinião, são relevantes? Primeiro, a pandemia. A pandemia colocou muitas pessoas em casa, né? As pessoas com medo de sair, com medo de votar, não queriam ir votar, né? Segundo, uma tendência que eu estou... Aí é uma opinião muito pessoal, tá certo? É que o fato de que a eleição no Brasil é obrigatória, né? Mas a multa pela não votação é de R$6. Então, o que é que está acontecendo, na verdade? É que as pessoas, muita gente que não está querendo ir votar. É uma opinião, é uma posição das pessoas, né? O voto obrigatório, as pessoas não estão querendo ir votar. Elas não votam, não acham interessante o processo eleitoral e vão lá depois, pagam a multa eleitoral. Mas não foi o decisivo isso, não. O decisivo foi a pandemia. O decisivo foi essa circunstância que as pessoas também ficaram... Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão com muitas angústias. Nós estamos vivendo um momento, Narciso, que as pessoas estão com muitas preocupações. Nós estamos vivendo um momento... Nós passamos 5 meses, né, com as pessoas em casa, 4 meses. Então isso deixou assim muitas marcas ainda imperceptíveis no comportamento da sociedade, que a gente vai ter que ir aos poucos, né, vendo como está acontecendo. Então eu considero que foi um fenômeno que pode não acontecer na próxima eleição. Cada eleição não tem seus fenômenos? Cada uma tem uma história. Qual foi o fenômeno da eleição passada? Aquilo que eu falei aqui, o outsiders, né? Parecia até que a política ia dar uma virada, né? Não, depois passou a eleição, as pessoas refletem. Agora mesmo, né? Eu acho que vai haver uma reflexão da sociedade. Pega, mas não fui votar. Oh, meu Deus, né? Porque ganhou candidatos que as pessoas podiam não estar concordando. Na próxima pode diminuir. Pode ser que diminua. Magna Santana tem uma pergunta para o prefeito Magna Santana, 8h23. Rapidinho, obrigada, Narciso, mais uma vez parabéns, prefeito Edvaldo Nogueira. Bom, meu questionamento, eu quero puxar ainda um gancho de Narciso. Eu lhe entrevistei no primeiro turno, prefeito, sobre o fato do PT ter saído com candidatura própria. E o senhor fez questão de dizer, olha, eu continuo onde estou, aonde eu sempre estive, e ao lado dos mesmos aliados. Aí chega o segundo turno, o PT sai derrotado no primeiro, chega o segundo turno e aí declara um apoio com voto crítico.
e diz que não quer fazer parte, né, da campanha e tudo mais. O senhor disse que ontem o senhor disse, desci do palanque, sou prefeito de todos. Aí eu lhe pergunto, o senhor vai estender aí a mão, convidá-los a fazer parte do governo, pensando no projeto, inclusive, do agrupamento para 2022, o senhor vai ter esse gesto ou vai aguardar que eles ainda se posicionem em retorno ao grupo? Esse é o questionamento. E um administrativo, Narciso, me permite uma questão administrativa. O prefeito vai ter um probleminha nos próximos dias que envolve a cobrança de auxílio moradia. Tem mais de 300 famílias ocupando um prédio ali na Ilha do Prado. Particular, e já houve um ingresso aí, me parece que é ação de despejo. E eles pretendem fazer algumas manifestações na rua e na porta da prefeitura. O prefeito vai pensar isso daqui a pouco, já vai pensando no assunto. São esses dois questionamentos, Narciso. Fique à vontade, prefeito. Eclesiastes, Magda, novamente, a Bíblia nos ajuda a responder questões. Primeiro é que eu disse que continuo no lugar que nós sempre tivemos. A nossa coligação está feita, né? Foi vitoriosa nessa eleição, foi vitoriosa no Estado, e nós vamos continuar trabalhando. As questões de partido A, de partido B, de partido C, qualquer partido, vai ser discutida na hora que o problema se apresentar. O problema ainda não se apresentou, né? Nós estamos no resultado eleitoral. O resultado eleitoral foi a minha vitória, uma vitória muito grande, né, com 58% dos votos, e que agora nós vamos discutir o futuro. E quando o futuro chegar, nós discutiremos da maneira que ele chegar. Não adianta a gente estar pensando num futuro que nem chegou ainda. A minha cabeça, Magna, está voltada, sabe para quê? Para os resultados. Eu estou agora com a minha cabeça, além de responder a Narciso e a vocês, pensando em 4 horas da tarde, que eu vou fazer o contrato da iluminação pública. Uma felicidade que eu estou, Magna. Sabe por quê? Porque poucos prefeitos acabaram a eleição e já tem coisa para mostrar. E eu tenho coisa para mostrar. Fruto sabe de quê, Magna? Do meu trabalho anterior. Tem 1 ano e meio que eu venho trabalhando nesse projeto da iluminação pública. É a primeira cidade do Brasil que vai assinar o contrato. Capital. Nós já vamos assinar. Então eu estou feliz com isso. Feliz com a vitória e feliz com os resultados que vou apresentando, que vai aumentando e que cada dia que passa vai ter. Por exemplo, quarta-feira, vou dar ordem de serviço na Praça Santa Isabel, do cemitério Santa Isabel, que estava lá pronta já. Eu não pude dar ordem de serviço porque era campanha eleitoral, né? Mas está lá, vocês vão ver, vai ser linda aquela praça. E outras praças que vou dar entrada. E vou dar ordem de serviço numa obra que eu fiquei 2 anos, ela já estava com recurso, ficou ali paralisada no governo federal e agora foi liberada. Que é a ligação da Alexandre Alcino lá com o loteamento Santa Maria, lá no Santa Maria, uma obra maravilhosa, que inclusive foi motivo de muitos protestos, né? E eu, essa semana, no máximo a semana que vem, vamos dar ordem de serviço. Uma obra extraordinária que vai mudar a vida. Então, Magna, você sabe, eu estou mais preocupado com a cidade, com as pessoas, do que com os partidos, se vai ficar assim, assado, daquele jeito. Cada dia que aparecer a questão, eu vou tratar da maneira que a questão se colocar. Gilvando Agamenon parabeniza pela vitória e pede que o senhor olhe com mais cuidado para o Agamenon Magalhães. Tem ouvintes aqui na linha? Na linha não, perdão, no áudio. Então vamos lá. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Que eu observei ontem na entrevista da delegada Daniela, ao final, né, quando ela foi, já sabendo que não tinha ganho a eleição, é que o delegado Alessandro resolveu aparecer, né, porque na imagem que tinha na televisão ele estava por trás dela. Ou seja... Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os seus ouvintes. Parabenizar aqui o prefeito Edivaldo Nogueira e dar um recadinho ao o vice da Daniela, que eu acho que está provado que o Sérgio Pano não quer ele como no executivo. Eu acho que como parlamentar ele pode até ir em frente. E 2024 está aí para que ele comece de novo como vereador e talvez ele chegue lá onde ele quer, no patamar mais alto. Mas não vá pelo mais alto não, que a queda é mais segura. Eu sou Gildo Bigodeiro, o maior bigodeiro do Santa Maria. Bom dia a todos. Bom dia, Narciso Machado. Sou Cícero de São Carlos. Quero parabenizar
o prefeito Edivaldo Nogueira pela vitória, pela reeleição, e que ele continue fazendo o que vem fazendo, um bom trabalho em Aracaju. Gilvan, esses dois ouvintes, e o jornalista Hugo Sidney diz o seguinte: no terreiro da comunicação e marketing político, o pai de santo, Cauê, mostrou que dá as cartas e se notabiliza como o maior vitorioso nas eleições em Aracaju. Parabéns a Edivaldo pelo naipe dos assessores envolvidos. Olha, eu quero dizer, primeiro, Cícero, lá do São Carlos, que eu agradeço as palavras e, se Deus quiser, até o final do ano, ou no máximo no comecinho de janeiro, eu estou inaugurando o canal do Santa Maria, ou do São Carlos, desculpa, o canal do Santa Maria é outra obra, do canal do São Carlos. Né? Uma obra esperada há 30 anos. Se vocês forem lá hoje no São Carlos, a diferença, cobrir todo o canal, vamos fazer uma urbanização, levando dignidade. É uma obra que tem uma força social e de resultado maravilhosa. Então, isso é que me dá, e que é gratificante, né? De poder, né, numa comunidade que vivia, quem se lembra, quando chovia, né? O canal do São Carlos transbordava, entrava água na casa das pessoas, os meninos convivendo com o rato, porque o canal era céu aberto. E agora, se você for lá, pode ir lá para ver. Que coisa linda. Eu fui lá ver a semana passada, visitar a obra como prefeito, que eu de manhã ficava na prefeitura trabalhando, né? E à tarde. E à noite era que eu ia para a campanha eleitoral. Né? E fui visitar a obra. É uma coisa linda. Que resultado maravilhoso. É isso que me move como prefeito. Então, Cícero, eu agradeço suas palavras e quero dizer que é com obras desse jeito que a gente faz para a sociedade que confia na gente. Então, essa é a primeira questão. A segunda são as opiniões, né? O Bigodeiro. Eu quero agradecer, né, ao Bigodeiro e dizer que Bigode do Santa Maria foi um vereador que deu uma grande colaboração à prefeitura. Infelizmente ele não foi eleito, mas foi um bom vereador, um vereador que lutou por aquela comunidade. Eu fiz muitas obras no Santa Maria a pedido do vereador Bigode, né? Inclusive o lugar onde ele mora lá, né? O loteamento Senhor do Bonfim, foram 37 ruas feitas. Mudou a região, mudou a face. Mas o comentário que ele faz é um comentário que eu respeito, né? Mas que eu não tenho o que falar sobre esse comentário, porque é um comentário político, né? E eu, nesse caso, admiro a opinião dele, mas não quero comentar. A mesma coisa acerca do comentário anterior, que eu não ouvi, estava abaixo aqui, eu não ouvi sobre o senador Alessandro, a mesma coisa, não tenho o que comentar. E são comentários da política que eu escuto, né? E que são as pessoas que estão falando. O Agamenon Magalhães. O Agamenon Magalhães nós vamos trabalhar. Tem um problema no Agamenon Magalhães. Tem duas questões que nós estamos buscando encontrar saídas. Aliás, 3 no Agamenon Magalhães. A primeira é a Rua de Alagoas, né? Estamos buscando recursos para ver se a gente faz uma melhoria na Rua de Alagoas, recapeamento e principalmente a drenagem em meio fio. Se você olhar a Rua de Alagoas, ela não tem meio fio, né? Na avenida, que é uma avenida uma rua muito importante. É uma avenida, na verdade, né? Porque ela é muito grande e muito importante. Segundo, o Agamenon não tem uma praça. Não tem uma praça porque não tem terreno. Desculpem. Eu estou rouco, desculpem, quero pedir desculpa aí pela minha rouquidão. Então nós estamos buscando também uma alternativa para essa questão, uma praça, né? E o terceiro é o campo lá, né, do Agamenon, o Adolfo Hollenberg, que o governo está fazendo uma obra de melhoria e eu estou trabalhando com o Belivaldo para que passe para a Prefeitura de Aracaju administrar, para a gente transformar aquela praça de esporte numa praça com mais vida, né, para que a Prefeitura possa administrar. Estou esperando que termine a obra para que a gente possa fazer esse convênio. E estou buscando uma fórmula de encontrar ali, pelo menos ali por perto, um terreno, uma coisa para fazer uma praça. Porque, de fato, o Agamenon é uma das poucas áreas da cidade que você não tem uma praça, né, que possa a comunidade se reunir, né, os meninos, as meninas jogarem, os jovens namorarem, né? Então, enfim, essa área de lazer que, de fato, é um grande problema do Agamenon. Pegando o gancho da avenida da Rua Alagoas, nós temos algumas vias que ainda estão precisando de recapeamento. Tancredo Neves, Maranhão,
a Rio Grande do Sul, ali no Siqueira Campos também, já há um planejamento para essas áreas? Sim, nós temos três corredores. O corredor da Tancredo Neves, o corredor da Maranhão e o corredor da Visconde de Maracaju. Esses três corredores, nós estamos já preparando os projetos e vamos buscar recursos. Com esses três corredores, a gente completa os 7 grandes corredores da cidade totalmente recapeados. Então, essa é uma ideia que nós vamos trabalhar. Inclusive, o corredor da Visconde de Maracaju, nós estamos buscando alternativas para aquele canal, né? Estamos estudando ainda, não tem ainda uma proposta, mas nós estamos buscando a solução para ele. A Tancredo Neves, que nós vamos fazer, né, também, e a Maranhão. A rua Rio Grande do Sul, nós fizemos um recapeamento quando eu saí da prefeitura, em 2010, 2011, fui eu que fiz aquele recapeamento que está lá. Ele está irregular, está com alguns problemas. Ela está também nesse rol de avenidas que serão feitas o trabalho de recapeamento no futuro. Mas agora a gente está correndo para conseguir esses 3 novos corredores, buscar recursos para a gente iniciar as obras. Canal do Lorival Batista, a pergunta do Fábio Gileno. Esse é um desafio que eu vou realizar nos meus 4 anos de governo. Eu tinha algumas obras, viu, Narciso, que eu ficava assim, querendo... E tem umas que eu ficava querendo fazer desde que eu era vereador. A do Japãozinho, por exemplo. A do Japãozinho, o canal do Japãozinho, aquela avenida. Se vocês forem lá olhar a obra, é uma das obras mais bonitas do ponto de vista da engenharia e mais necessárias que uma comunidade pode ter. São 20 milhões de reais que nós estamos investindo lá no Japãozinho para acabar com o alagamento. E eu fui prefeito 2 vezes e não tinha conseguido. E consegui agora, fiquei muito feliz. Aí o Clídio Figueiredo, a mesma coisa, né? Eram obras que vinham se arrastando há tempos. Entrava prefeito, saía prefeito. Inclusive eu fui prefeito e não consegui fazer, né? Fiz agora. Então, uma obra que eu sonho em realizar é o canal do Lorival Batista. Sonho. E vou trabalhar diuturnamente para nesses próximos 4 anos eu fazer. Eu não posso dizer aqui hoje que eu vou fazer amanhã, depois da manhã, no dia não sei quanto tal. Mas eu vou, inclusive não tá nem no meu programa de governo, mas é uma obra que eu vou realizar. Eu vou fazer nos próximos 4 anos, essa obra vai sair. O médico e advogado João Evangelista diz que o prefeito Edivaldo Nogueira, sem sombra de dúvidas, é o candidato mais forte ao governo do estado, mesmo que ele não queira. Evangelista foi meu colega de turma. Nós estudamos juntos mais cedo no Salesiano. E depois entramos juntos na faculdade de medicina. Eu entrei 1 ano na frente dele porque ele fez engenharia química. Ele e Joaquim, que eram os meus parceiros de estudarmos juntos. E eu entrei em 79 e ele entrou em 80. Depois ele saiu e entrou no vestibular de medicina. Evangelista é um grande médico, ele foi prefeito também, né? E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita consideração. É um amigo querido, que a gente não se vê muito, mas continuamos amigos porque estudamos juntos 3 anos no Salesiano e depois na Universidade Federal. Eu na frente dele, porque ele fez outro curso, depois é que ele mudou para medicina. Ele e Joaquim, que hoje é cardiologista, oftalmologista. Joaquim Fontes. Josivaldo pergunta o seguinte, pergunta ao prefeito Edivaldo Nogueira quando ele vai reconstruir a Praça Olímpio Campos. Nós cegos estamos andando em situação complicada. Joaquim, eu concordo com você, de fato a Praça Olímpio Campos está vivendo um momento de muitas dificuldades. Ela estava num planejamento anterior que eu fiz, era um investimento de 2 milhões. E por que é que eu não concretizei? Porque a igreja estava fazendo a reforma da igreja, certo? E ainda não terminou, então eu estou esperando o fim da reforma da igreja, né, da catedral, que é uma obra maravilhosa, para que eu estou buscando recursos, então eu não tenho ainda os recursos, mas está nos meus planos a reforma da Praça Olímpio Campos, inclusive fazendo uma alteração para tornar ali um local agradável. E está dentro desse projeto da revitalização do centro também. Jonas quer saber com relação a leste, se tem algum projeto ali para aquele local da leste. Tem, eu quero... E a Marta mais cedo pediu para lembrar o senhor que na última entrevista aqui que ela participou, antes do processo eleitoral, ela falou da Avenida São Paulo, lhe dando sugestões ali de uma reconstrução da São Paulo. Veja, eu não posso falar isso agora, tá certo? Eu não vou falar, porque eu tive uma conversa com o SPU, é uma conversa que foi uma tratativa inicial, e eu não tenho autorização para revelar, tá certo? E não vou revelar, porque são coisas que não devem ser reveladas. Mas nós estamos trabalhando para aqui transformar a leste. Nós estamos... Foi uma conversa inicial que tive antes da eleição
Porque eu estou dizendo aqui a vocês, né? De manhã eu ia para a prefeitura, eu fazia coisas da prefeitura. Então, eu tive uma boa reunião, mas talvez até o aniversário da cidade, até março, a gente possa apresentar um projeto que diz respeito à questão da leste. Éden Costa, pergunte ao prefeito se as lâmpadas que serão trocadas serão apenas nas avenidas principais. Todas as lâmpadas, como é o nome dele? Éden Costa. Éden, na sua porta tem uma lâmpada, ela vai ser trocada? Em todas as áreas. 58 mil lâmpadas serão trocadas. Em todas as avenidas. No Japãozinho, na Ponta da Asa, no Goré, no centro da cidade, na Ribeira-Mar, em todos os lugares. Da área mais carente da cidade à área mais nobre da cidade. Vão ser todas trocadas. E, aliás, além de trocar todas as lâmpadas, e quem quiser ir ver... Desculpem aí, eu estou pedindo desculpa porque eu estou muito rouco mesmo. Quem quiser ir olhar, Narciso, a diferença entre uma lâmpada de LED e uma lâmpada comum, vá na Euclides Figueiredo ou vá na avenida lá do Augusto Leite, né, a avenida que eu inaugurei recentemente, ligando o aeroporto até lá a zona de expansão, que é uma avenida linda, maravilhosa, e está lá a lâmpada de LED também. Vocês vão ver a diferença que é. Passe na Euclides Figueiredo à noite e vocês vão ver a diferença entre um ponto iluminado com lâmpadas de LED e um ponto iluminado com essa iluminação de lâmpadas a vapor. E vão ser todas as lâmpadas trocadas. Além disso, nós vamos ter 18 pontos, né, da cidade que terão iluminação cênica especial. Por exemplo, vou dar o exemplo. É redundante, desculpe. Né? Vou dar o exemplo. A igreja do Santo Antônio. Ela vai ter uma iluminação. De quem olhar ali de baixo vai ver ela toda iluminada. Ela vai virar um ponto turístico da cidade. Né? O centro da cidade, aquele centro cultural da cidade de Aracaju, né? Na Praça General Valadão, ali também vai ter uma iluminação especial. Vai ter uma iluminação na Passarela do Caranguejo. Vai ter iluminação em vários lugares da cidade. No mercado, os mercados centrais vão ter iluminação cênica. À noite, quando você passar, você vai ver toda uma iluminação fazendo com que, realçando a beleza, né, de determinados pontos turísticos da nossa cidade, que serão importantes para o desenvolvimento do turismo na cidade de Aracaju. Para finalizar, a Diene Celestino pergunta sobre a escola Dom José Vicente Távora no bairro Industrial, se tem previsão de conclusão e se ela pode virar escola em turno integral. É também um projeto dela virar escola em turno integral. Ela vai ser concluída, está bem adiantada a obra, né? Nós vamos terminar já e inaugurá-la, e poderá ser transformada o projeto piloto será no Santa Maria, na escola que nós estamos construindo lá, especificamente para ser escola de tempo integral. Mas a Dom José Vicente Távora pode ser transformada. Perfeito. Relação com a Câmara de Vereadores, como é que vai ficar agora nesse novo mandato? Maravilhosa, né? Porque se na eleição passada eu fui eleito com 7 vereadores e consegui hoje 19 vereadores me apoiam na Câmara, graças a Deus, né? Muito parte desses projetos que eu consegui de empréstimo, né, foi fruto dessa boa relação que nós temos com a Câmara, de todos os vereadores da base aliada, do presidente Nitinho. Tudo isso foi muito importante, né? E agora nós elegemos 15, né? Nós temos 15 vereadores dos partidos que nos apoiaram. E com alguns vereadores que já declararam predisposição, né, de estarmos juntos, de estarmos conosco, inclusive agora no segundo turno, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que vai ser uma boa relação, nós vamos ter uma relação. A experiência ajuda também. Eu fui vereador, né? Por isso que eu ficava vendo o seguinte, as pessoas que diziam que não iam querer saber dos vereadores, dos políticos, como é que vão governar, né? Tem que mandar projeto para a Câmara e ter a base que apoia. Então é fundamental que haja uma boa relação Prefeitura, Câmara Municipal. Eleição da mesa diretora, quando pensa em sentar com os aliados sobre esse assunto? Olha, a eleição da mesa é uma tarefa da Câmara, da mesa. O prefeito não pode se imiscuir na eleição da mesa, né? Porque aí seria o fim do mundo. O prefeito querer ser prefeito, chefe do executivo e chefe do legislativo. Isso não pode, tá errado. A Câmara, ela vai sentar, os vereadores eleitos vão se reunir e eles vão resolver de que maneira eles vão escolher a sua mesa diretora. E eu vou observar, olhar, né? E aquele que ganhar a eleição, darei um abraço e faremos uma aliança para que ele possa colaborar e contribuir com o desenvolvimento da cidade e com a relação com a Prefeitura Municipal de Aracaju. Plano diretor? Plano diretor, se Deus quiser, até o final de 2020, do ano que vem, ele vai para a Câmara. Até o final do ano que vem. 2021. No máximo. Quando eu falo um ano, eu sempre mando antes, mas não quero botar um prazo muito curto, porque
eu tenho que esperar o resultado, o fim da pandemia, ou pelo menos a vacina, para poder começar a fazer reuniões maiores, para poder discutir com a comunidade o plano diretor, que já está bem avançado no CONDEM, a EMUB está elaborando, e também eu quero agregar, né, como nós estamos com esse projeto da área de expansão, né, da zona de expansão, então eu também quero agregar um plano diretor especial para a zona de expansão da nossa cidade. Toda vez que um político disputa uma eleição, ele sempre fica marcado na disputa com um acirramento com os adversários. Finalizada a eleição de 2020, manda recado para alguém? Desabafa de alguma forma? Não, eu desci do palanque. Eu sou hoje prefeito de todo mundo. Já desci do palanque, desci ontem de noite. Quando recebi o resultado, desci do palanque, foi a primeira declaração que dei à imprensa. Desci do palanque. A eleição acabou, eu ganhei, tem vencedores e pessoas que não foram vencedoras, não é? E nós, agora, a partir de hoje, sou prefeito de todos. Sou prefeito dos que votaram em mim e dos que não votaram. Agora acabou, eu não sou prefeito de um partido, de uma coligação. Sou prefeito da cidade. E quero trabalhar para que a gente possa fazer mais pela nossa cidade. Então, acabou a eleição, acabou a disputa, agora é trabalhar para melhorar a vida da cidade e das pessoas. Tá light, né? Sempre fui. Esse é o meu comportamento histórico. Eu nunca ganhei uma eleição para vir fazer revanchismo com adversários. Eu não sou de revanchismo. Eu sofri muito. Me atacaram minha família, atacaram minha honra. Mas tudo isso, sabe o que é que eu faço todo dia? Rezo uma Ave Maria. Ontem mesmo, rezei várias Ave Marias. Para todo mundo. Para aqueles que me desejaram mal, uma Ave Maria. Para aqueles que me desejaram bem, uma Ave Maria, um Pai Nosso e uma Santa Maria. Prefeito, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Fã FM. Uma boa semana de trabalho e parabéns pela vitória. Muito obrigado. Bom dia e muito obrigado, Narciso. Muito obrigado, Sandro de Miro, que sempre presente aqui nos estúdios, acompanhando a entrevista. E muito obrigado a você, Narciso, pela entrevista e pela maneira que você tem conduzido o seu programa, se tornando uma referência do jornalismo nas manhãs da nossa cidade.